Mestre Jesus esteja sempre conosco, em nossos bens, em nossos corações. E assim, então, com muita alegria, a gente já vai fazer a nossa preparação, né, para a palestra da noite de hoje. E sempre, né, em todas as nossas palestras, a gente inicia sempre com 3 músicas. Hoje quem vai cantar para nós é a nossa irmãzinha Marlene, o nosso irmãozinho Beto, tá? Tenho certeza que vão ser 3 músicas maravilhosas de preparação para a palestra do nosso irmãozinho Alan da noite de hoje. Então, mais uma vez, em nome desta casa aqui, quero agradecer a presença de cada um de vocês, que todos sejam muito bem-vindos, né? E que tenham uma noite aí maravilhosa, né? A gente vai começar com as 3 músicas, depois nós vamos fazer a prece de início e logo em seguida o nosso irmãozinho Alan vai fazer a sua palestra e no finalzinho nós vamos ter o sorteio dos livros, tá bom? Então aquele que não colocou o nome lá no caderno, por favor, coloque. Vai que hoje ele ganha o livro, não é verdade? Só o Luiz que não pode, nem o Daniel, também que ele ganha direto. Não pode mais. O Alan não conta porque ele é o palestrante do caderno, tá bom? Tá já, então, gente. Então, mais uma vez, olha, uma boa noite a todos, né? Tenhamos aí essa 1 hora e pouquinho maravilhosa, repleta de muita paz. Eu tenho certeza absoluta que todos nós vamos sair daqui reflexos de paz, de alegria, com essa energia maravilhosa que a espiritualidade amiga preparou para nós na noite de hoje. Então, obrigado pela atenção de cada um de vocês. Então, para a gente iniciar a palestra da noite de hoje, com vocês, a nossa irmãzinha Marlene e nosso irmãozinho Beto. Palavra de vocês, tá? Te amo.
gente pede perdão pela gripe, pela tosse, então às vezes fica um pouco difícil alcançar as notas, mas é importante realmente são as letras, né? E as energias que a letra traz, né? Para pacificar, enfim. A segunda música também é uma música muito tocada em todas as casas espíritas e ela já é, por si só, uma preparação maravilhosa, né? Se chama Quanta Luz. Quanta luz neste ambiente descendo sobre nós, vibrando em nossa mente. Quanta luz quando assim prece, como a alma cresce aos olhos de Jesus. Quanta luz quando em oração a voz do Mestre fala ao nosso coração. Quanta luz descendo sobre nós. Quanta luz, quanta luz. Quanta luz neste ambiente descendo sobre nós, vibrando em nossa mente. Quanta luz quando assim prece, como a alma cresce aos olhos de Jesus. Quanta luz quando em oração a voz do Mestre fala ao nosso coração. Quanta luz descendo sobre nós. Quanta luz, quanta luz. Então, essa música a gente aprendeu recentemente, a gente está aprendendo. E boa noite também. É linda essa É linda. muito linda. Se chama Aos Pés do Monte. Quem quiser puxar no YouTube, vale a pena. Porque além da letra ser muito linda, o arranjo, né, Flávia, é maravilhoso. Chama Tim e Vanessa. Um sentimento me ronda, não sei dizer, tudo é novo pra mim. Meu coração se renova, sinto a esperança invadir o meu ser. Quero ser manso, ser livre, ser justo e pobre de espírito ser. Sua palavra me sonda, me conta de um reino que te espera por mim. Eu te ofereço meu pranto, as dores da alma que quer renascer. Eu ouvi tua voz
agradece esses compositores maravilhosos e suas músicas que nos elevam, não é? A gente já conhece um pouquinho. É, que bom. É bom, né? Nunca mais eu vou chamar de rancheiro. Subimos um patamar agora, viu? Nunca mais, viu? Gostou? Paguei a língua. Eu sabia que você ia gostar dessa Mentira, música, sabia? sabe disso. Eu nem mandei pra você um ensaio, porque eu Tá de falei, parabéns, vou a fazer Flávia esse que dia. fez um coro, olha. Gente, Aí já tem mais um componente, né? tá O vendo? Alan também toca, tá? Não, a gente faz Legal. nossa. Gente, então depois dessa preparação tão linda, tão maravilhosa, né, com essas 3 músicas aí que a gente não tem o que falar. Até aproveitando de cada letra, de cada música, né, eu tenho para dizer o seguinte: Jesus, em cima do monte, ele realmente nos disse que quando a gente fizesse qualquer coisa de errado a alguém, o que nós deveríamos fazer? Eu sinto muito, me perdoe. Quando recebêssemos qualquer coisa, né, de auxílio, de uma palavra amiga, de alguma coisa, nós deveríamos dizer: sou grato. Sempre a gratidão, gratidão em todos os sentidos. E também, quando qualquer pessoa se aproxima de nós, por um motivo ou outro, ver de nós como irmãos, sempre dizendo a cada pessoa, né, com todo carinho, com todo amor: eu te amo. Você é meu irmão, eu te amo. Nós estamos aqui juntos para podermos trilhar essa caminhada tão preciosa que Deus nos concedeu junto. Pois agindo assim, todos vocês receberão quanta luz na sua caminhada, quanta luz na casa de vocês, no dia a dia, no seu trabalho. Então essas 3 músicas realmente falam tudo aquilo que Jesus nos deixou de ensinamento. Então, eu acho que as 3 músicas já seria essa prece de preparação maravilhosa que a gente não tem o que dizer na noite de hoje. Então, nesse momento, só para poder concluir, agradecendo essa espiritualidade amiga que aqui se faz presente com tanto carinho, com tanto amor. Nosso muito obrigado, amigos espirituais, pelo carinho, pelo amparo, pelo auxílio que a todos vocês nos concede, com a permissão do nosso Pai Criador, do nosso Mestre amado Jesus. Que possa envolver a todos aqui com essas energias benfazejas preparadas nesta noite, beneficiando a cada irmão, a cada irmã aqui presente, aqueles que não puderam comparecer por um motivo ou outro, onde quer que eles se encontrem, que todos sejam amparados, beneficiados e fortalecidos com todo carinho e amor, que as energias que estão sendo geradas aqui nesse salão nesta noite possa, Senhor, ser levado a todas as pessoas necessitadas, onde houver dor, desespero, sofrimento, Senhor, que seja transformado em gotas balsâmicas que fortalece a matéria, que fortalece o espírito de cada criatura aqui na terra. Que todos sejam amparados e beneficiados com muito carinho e amor. Que abençoe o nosso irmãozinho Alan, que ele possa ser envolvido principalmente com essas energias, para que ele possa ter a paz, a tranquilidade, a serenidade necessária para passarmos para nós na noite de hoje aquilo que ele preparou com tanto carinho e amor em nosso benefício. O Senhor abençoe e proteja, e a todos nós que possamos ter uma noite tranquila, de muita paz e harmonia em nossos corações, mas que seja feito sempre, Senhor, a Tua vontade, pois a Tua vontade é o melhor para cada um de nós. Ó Senhor, sábio dos sábios, Pai de toda a criação, põe a doçura em meus lábios, a fé em meu coração. Sol de amor que me conduz, na vida em que me agasalho, enche meus olhos de luz, em minhas mãos de trabalho. Dá-me forças no caminho para lutar e vencer, transformando todos os espinhos em flores do dever. Ó Pai, não se esqueças de mim nas bênçãos da compaixão. Guarda-me em teu coração de paz e de amor sem fim. E assim, Pai, em vosso nome, em nome de Jesus, de nossa Mãe Maria Santíssima, da patrona dessa casa Teresinha de Jesus, é que damos por aberto a pequenina palestra da noite de hoje, com vocês, nosso irmãozinho Alan, com o tema Lei da Sociedade. E seja muito bem-vindo, meu amigo. Que Deus te abençoe. Quanta luz, toda a luz para você. Tem um carro com placa de São José dos Campos com a lanterna, me parece, ligada.
Antes de eu começar, eu posso sentar e chorar um pouquinho? Deixa eu sentar. São tantas emoções. Deixa eu sentar primeiro, que a gente recebe nesta casinha Bendia, um carinho tão grande de todos vocês. Tá? A gente às vezes entra, é natural, é inerente a nós, né? Nosso estado evolutivo, nossa condição humana atual, de irmos automatizando, né? E a gente vai se conhecendo, a gente tem de fato um certo carinho, né? Mas às vezes a gente passa 10 anos uma vez numa casinha como esta e há pessoas ainda que a gente não conversou com essa pessoa, né? Não teve a oportunidade de sentar, de conversar, né? E hoje eu começo este tema abordando, né, nesta perspectiva, porque a célula base da sociedade, a primeira célula, a primeira instituição é família. Todo o arcabouço religioso da história da humanidade tem propor para o homem que ele se veja entre si, né, como irmãos, que nos vejamos uns aos outros como uma família. E às vezes nós temos até a boa intenção, a gente tenta, mas às vezes a gente não consegue muito bem, né? Porque é inerente à nossa condição mesmo. Então é um carinho muito grande que eu sinto de todos vocês, embora eu sei que muitos aqui acabei não conversando profundamente, né? Não falamos muito. E hoje eu trouxe este tema aqui, porque nós ainda somos uma instituição relativamente pequena, de algumas dezenas de pessoas, mas o nosso município tem quase 100 mil pessoas. Muitos estão há décadas conosco aqui, e muitas vezes nós não temos esta noção que desconhecido é apenas um familiar que nós ainda não nos demos conta. E falar de lei e sociedade, sem fazer uma consideração à família, nossa fala poderia estar um pouco dissonante com a nossa proposta. Eu quero, antes de tudo, agradecer a vocês pelo carinho, por todos estarem aqui. Tá? O nosso tema Lei de Sociedade vai tratar também, como os espíritos dizem a Kardec faz uma anotação na última questão do capítulo Lei de Sociedade, parte 3ª das leis morais, onde tem este conteúdo pormenorizado em o Evangelho segundo o Espiritismo, ou seja, toda a base ética moral da doutrina. Allan Kardec vai falar ali sobre a necessidade de buscarmos uma compreensão suficiente. Porque o que é fato é que inexiste quem saiba e um outro que não saiba. Todos nós sabemos de algo. Todos nós sabemos. Eu estou aqui a falar para vocês o que todos vocês já sabem. Uau, o que você vai fazer então? Só vou recordar. Todos nós sabemos. Só que nós somos educados a esquecer aquilo que nós já nascemos sabendo. Por isso que o reino é dos pequenos. Porque eles ainda não esqueceram. Eles ainda não foram educados a esquecer. Pelo automatismo da nossa vivência e nossa convivência social. Então nossa exposição aqui é apenas um convite, né, de reflexão. Obviamente eu não tenho a menor condição de palestrar sobre espiritismo diante da grandiosidade da doutrina espírita, do preclaro Allan Kardec e tantos outros incontáveis, do preclaro Vanguir Brito. Não tem como falar nada de espiritismo aqui para vocês, tá? Então é só uma exposição, é só uma reflexão. Gente, uma excelentíssima e belíssima noite para todos nós, que possa o Espírito da Verdade compenetrar em nossos corações, e nós tenhamos uma noite de muita paz, de muitas reflexões, para que vivamos melhormente, nos auxiliemos uns aos outros cada vez mais.
Bom, a reflexão inicial, de certo modo eu já falei um pouco sobre ela. É fundamental percebermos que teoria é a proposta de elucidar a prática. Contudo, a plena elucidação da prática é a própria prática. Como eu posso falar, qual é a melhor forma de eu falar sobre lei de sociedade? Começando a agir como se nós aqui fôssemos uma sociedade, que de fato somos. E se nós somos uma sociedade, precisamos estreitar os nossos laços. Então a plena elucidação da prática é a própria prática e jamais haverá teoria capaz de sobrepujar. E a prática é aquilo que ratifica a teoria e imediatamente qualifica o teórico que as expõe. Então, um pouco, às vezes, dessa vontade de chorar é pela responsabilidade, né, de o que nós estamos a falar precisa estar em sincronicidade plena com a nossa prática, sob pena de nós não estarmos conscientes do que nós estaremos falando aqui, né? Então, a proposta é buscarmos estreitar, como disse o amigo Paulo Freire, estreitar a nossa noção de que teoria é diferente de prática. Porque quando nós superarmos o estigma de que teoria é diferente de prática e percebermos que teoria e prática são elementos indissociáveis, nós teremos condições de vivermos melhor. Porque aí a gente vai começar a perceber que a proposta do mestre é esta plenitude. Ok? Uma outra mensagem inicialmente para refletirmos é que o homem verdadeiramente espiritualizado não faz distinção entre o templo e a oficina. O aluno que está aqui falando para vocês agora tem que ser o mesmo que está falando fora do portão, tem que ser o mesmo que vai falar lá no trabalho dele, tem que ser o mesmo que vai falar lá no bosque, enfim, eu preciso ser o mesmo. Porque senão eu não estarei muito consciente dessa minha autoproposta de espiritualizar-me. O homem verdadeiramente espiritualizado tem como sagrado qualquer ambiente. E, na verdade, eu estou falando que é minha, mas é mentira minha. Tá? É Emmanuel quem diz isso. Tá? Eu só trouxe aqui para a gente recordar um pouco sobre a importância de nos percebermos como obreiros, onde quer que estejamos, fazendo o que quer que nós estejamos fazendo. Bom, como nosso tema é lei de sociedade, eu disse que falaria aqui como falaria em qualquer lugar. Eu preciso me apresentar aqui como eu apresentaria em qualquer lugar. Oi, gente, sou Alan Christian. Tudo bem com vocês? Nice to meet you. It's nice to meet you too. Sou pai de Joana de Ângeles, está brincando lá em cima, esposo de Flávia Mota, há 18 anos. Né? E segundo, a ASOCA, a Associação Internacional ASOCA, eu sou um empreendedor social. ASOCA é uma palavra sânscrita que quer dizer ausência ativa de tristeza. Talvez, se eu disser para vocês que Ashoka fora o nome de um imperador indiano do século III a.C., que foi responsável por unificar a Índia e que entrou para a história como um dos maiores colaboradores da história da humanidade, porque após unificar a Índia, lá no século III, ele renunciou à violência. Ele apostou no diálogo entre nações. Ele entrou para a história então como o homem com a mente mais aberta e aquele que mais gerou transformação na sociedade, que impactou no mundo inteiro ao longo dos tempos por vir. Ashoka era o nome deste imperador. E é o nome desta organização internacional que trabalha com empreendedores sociais. E o que Ashoka, por que ela resolve me enquadrar como empreendedor social? Por eu estar pós-graduando em educação, por eu estar acadêmico em serviço social, desenvolver trabalhos para o mundo todo. Desenvolver programas e projetos para várias pessoas diretamente. Segundo a Ashoka, que me enquadra,
enquadro é por eu estar atuando diretamente com institucionais municipais, nacionais e internacionais. Como o Greenpeace, por exemplo, que sou membro associado há mais de 10 anos. O resumo para o enquadramento de empreendedor social é simplesmente aquele que ama a ciência, aquele que ama a vivência e a convivência social, aquele que trabalha amplamente com a sociedade, comprometido com o seu desenvolvimento e seu bem-estar, comprometido com sua transformação. E por uma recompensa monetária excelente, 722. Tá? É ótimo, isso é muito bom. Poder fazer tudo isso eu faria, eu pagava para fazer isso. Né? Por isso ela me enquadra como empreendedor social. Bom, Allan Kardec diz, na introdução do estudo da doutrina espírita, que para falarmos de coisas novas, necessário definirmos novos termos, necessário que tenhamos uma atenção anfibológica, como ele diz, uma noção de como estamos a definir os termos. E como eu disse, nós naturalmente às vezes falamos supondo que as pessoas nos conhecem, supondo que nós temos condições de auxiliar. E eu começo a falar deste tema e também faço esta apresentação, porque há uma semana atrás me dei conta da seguinte situação. Eu desenvolvi um programa de prevenção e controle de dependências, o qual coordeno este programa, e de repente me dou conta que eu vi um garoto nascer, chegar aos 27 anos e ser assassinado. E de repente eu me dei conta que ninguém sabia que eu desenvolvi este programa, coordenava, e ele serve para vários países, inclusive para o nosso município. Por que essas coisas acontecem? Porque nossa comunicação ela é um tanto precária. Nós muitas vezes não nos reconhecemos bem como família, como é a proposta do Mestre para nós. Nós esquecemos, muitas vezes, de interrelacionarmos uns com os outros de maneira mais fraterna, como é a nossa proposta de fato. Como eu disse, este nosso encontro aqui nós falaremos sobre lei de sociedade para ampliar nossa noção de lei de sociedade, que todos sabemos. Allan Kardec catalogou lá no Livro dos Espíritos 10 questões sobre lei de sociedade, a qual nós já lemos a perder de vista. Mas qual é a nossa noção disso que nós estamos lendo há muitos anos? Em termos práticos. Porque o fato é que Kardec publicou em 18 de abril de 1857 a primeira edição. E nós estamos no ano de 2018. Como é que nós estamos assimilando a lei de sociedade definida por Allan Kardec? Então nós aqui reflexionaremos numa perspectiva espírita, tal qual Allan Kardec elucida para nós em suas obras, as suas 32 obras. O Espiritismo é uma doutrina científica filosófica de consequências éticas morais trazida para toda a sociedade. O Espiritismo é para toda a sociedade. Allan Kardec, quando codifica a doutrina, a proposta que ele tem é apresentar para toda a sociedade, para que ela sirva para todos, não apenas para um grupo. A própria doutrina espírita é constituída pela universalidade dos saberes. Kardec abarca todo o saber do mundo, todo o conhecimento possível, para que assim então ele pudesse estruturar a doutrina espírita. Logo, o Espiritismo é uma doutrina social, como muito bem identificou François Laplantine e Marion Aberer, antropólogos, doutores em filosofia e doutores em estudos religiosos da Universidade de Lyon, França, atuantes os dois até hoje. Eles tiveram uma noção tão profunda desta doutrina social que é o Espiritismo, que foram condecorados pela Universidade Federal da Bahia, pela Universidade Federal da Paraíba, em doutores honoris causa. Este
Este título é dado para a pessoa que mais colabora com a sociedade. Observe que uma universidade deu este título a estes dois doutores, percebendo que eles, doutores de Lyon, né, representava para nós o Espiritismo aqui no Brasil. François Laplantine também é especialista em etnopsiquiatria e estudos do Brasil. Ele gosta do Brasil. Embora trabalhe na Universidade de Lyon 2, todos os dias passa próximo ao cemitério Père Lachaise, dá um tchauzinho para o túmulo de Allan Kardec, né? e estuda para nós que estamos aqui. Ele diz que o Espiritismo é uma doutrina social, ou seja, deve ser vivida em toda a sociedade, o tempo todo. O Espiritismo é, pois, o mais potente auxiliar da religião, como diz Allan Kardec na questão 148 do Livro dos Espíritos. Ou seja, o Espiritismo serve para todas as pessoas, religiosos, não religiosos. Como Allan Kardec chega a notar, o Espiritismo é para aqueles que sua fé eventualmente não está lhe sustentando, ou até mesmo para aqueles que não possuem nenhum tipo de fé religiosa, filosófica ou ideológica. Então, resumidamente, o Espiritismo, nós aqui no Brasil, dizemos que ele é uma doutrina de tríplice aspecto. Ele está alicerçado nos 3 pilares da ciência, da filosofia e da espiritualidade, como definem alguns estudiosos. Por que ele é ciência? Porque ele investiga o tempo todo. Por que filosofia? Porque ele questiona continuamente. Allan Kardec diz que a dúvida é a opinião do homem prudente. E tudo isso faz com que a ciência e a filosofia é aquilo que irá gerar conhecimento e gerar, portanto, a partir daí, consequências éticas, morais, que vai nos integralizando, né? E isso, em outras palavras, vai nos sublimando. Vai fazendo com que nós cada vez mais ampliemos nossa noção de onde viemos, o que é que nós estamos fazendo aqui, para onde é que nós iremos. Tudo isso fazendo com que rumemos ao amor supremo. Chico Xavier tem uma definição mais simples, né? Ele diz que o Espiritismo é o amor que investiga, o amor que pensa e o amor que busca Deus. Mas eu estou aqui falando de uma linguagem para que esta linguagem seja utilizada para todos nós, para toda a sociedade. Porque esta é a proposta, que o Espiritismo seja vivido fora da casa espírita, por todos nós, no sentido de compreendermos em nosso cotidiano. Allan Kardec anota na introdução do Livro dos Espíritos o seguinte: ninguém, pois, se iluda, o Espiritismo é imenso, imenso. Interessa a todas as questões da metafísica e da ordem social. Se pensarmos em ordem social, iremos interessar muito por Espiritismo. Porque será um mundo que se abrirá diante de nós para a nossa vivência, nossa convivência social, para nós enfrentarmos aquilo que nós chamamos de desafios, mas também para nós começarmos a perceber as maravilhosas oportunidades nessa estada, nessa escola terra. Como esta oportunidade maravilhosa de estar aqui com todos vocês a refletir, estamos tendo essa oportunidade de nos conhecermos de maneira ulterior, estarmos refletindo para vivermos mais. Eu tenho convicção plena que todos vocês estão fazendo o melhor de vocês. Primeiro, pela caridade de me ouvirem. Estão aqui me ouvindo. Mas porque também estão aqui ouvindo. Querem algo a mais, querem fazer mais, querem buscar Deus, querem buscar a si mesmo. E o Espiritismo nos proporciona esta condição. Mas nós só conseguiremos fazer estas coisas se observarmos que há uma lei de sociedade imperante, onipresente, onisciente, onipotente, em toda parte, em todo tempo e espaço, em quaisquer dimensões. Eu trouxe aqui uma chave só para nós ilustrarmos em termos imagéticos o que
essa lei de sociedade? A lei de sociedade estabelece a inter-relação de todas as coisas, com todas as coisas. Assim, tudo é interligado com tudo. Tudo está interassociado, em tudo repercute o todo. O que nós estamos fazendo aqui agora, o que eu estou aqui pensando, o que vocês estão pensando, repercute no todo. O que alguém do outro lado do planeta está pensando, está promovendo, impacta diretamente em nós aqui. Então olha ali como que ocorre na charge. Armandinho, um personagem muito famoso, chega para a mãe e diz assim: o meu quarto está cheio de pacotes de papel higiênico, está lotado. E a mãe diz: eu sei, filho. Ouvi que ia faltar e fiz um estoque. Aí nisso chega o pai: querida, cheguei, passei no mercado, eles estão sem papel higiênico. Aí a mãe diz: viu, eu sabia que ia faltar. Não sei se vocês estão observando, uma família ouviu falar que ia haver escassez. E um membro da família, atencioso, de boa intenção, correu para amontoar, para acumular, para a escassez. Neste exato momento, ela estava gerando a escassez para um outro membro da família. E quando eles se encontraram e perceberam que havia uma escassez, ainda confirmaram: viu? Eu sabia. Suponhamos, é uma hipótese muito remota, acho que isso jamais vai acontecer, né? Que falte combustível, por exemplo. Qual seria a nossa reação? Vamos correndo encher o tanque. Todo mundo, vamos correr encher o tanque. E aí o que acontece quando todo mundo vai, corre e enche o tanque? Acaba. E o que vai acontecer? Nossos familiares ficarão sem combustível. Viver em sociedade, ter noção de lei de sociedade, amar a Deus e ao próximo como a si mesmo, é considerar coisas do tipo: olha, vai faltar combustível. É uma hipótese. Aí a gente, lembrando que Deus está por todos nós, que há uma lei de sociedade, pensamos: a partir de agora só ando a pé. O carro não sai de onde estiver. Vou deixar o combustível para os transportes coletivos, para as viaturas emergenciais, ambulâncias e todos os demais familiares da sociedade, para que intervenham numa eventual adversidade social. Seria essa a perspectiva da maioria de nós? Se for, nós estamos compreendendo bem a lei de sociedade catalogada por Allan Kardec. Se não for, nós não estamos compreendendo muito bem esta lei de sociedade, o quanto nossa atitude pode gerar problemática para nós mesmos. No caso do Armandinho, a mãe dele acumulou, ele já gerou um problema para o filho. O pai já não encontrou mais aquilo que ele precisava, né? E ela tem um monte de coisas amontoadas no exato momento que falta para tantas outras pessoas. Falando um pouco sobre as 10 questões, especificamente, que Kardec cataloga na obra O Livro dos Espíritos. Kardec pergunta aos espíritos, na questão 766, se a vida social é natural. E os espíritos respondem: certamente. Allan Kardec queria saber se a vida social é uma natureza do ser humano. Ele inventou, né? Ele acabou: vamos viver em sociedade, deve ser legal, né? Não é legal, é natural. Instintivamente os seres fazem isso. Deus fez o homem para viver em sociedade. Deus não deu inutilmente ao homem a palavra e todas as outras faculdades necessárias à vida de relação. A reprodução da espécie é a prova cabal da vida em relação. Seria impossível perpetuarmos nossa espécie se nós nos isolássemos. Agora, aqui os Espíritos estão falando sobre as faculdades, sobre várias delas, e a gente pensa uma mais comum, que inclusive
utilizando aqui agora, a palavra. Para que serve a palavra? Qual é a função dela em termos de utilidade social? Aqui nós estamos falando de lei de sociedade. Se eu falar aqui para vocês o que vai servir só para vocês que estão aqui junto comigo, implica que não vai estar servindo para outros aí, além dessa sociedade que aqui se encontra. Né? Para que serve o ouvir? Essa faculdade tem qual objetivo? Qual é a utilidade do falar e do ouvir? A natureza humana ela é coletivista, o homem é um ser social. É uma frase muito comum, mas tão profunda que eu estou anos estudando ela para tentar entender um pouquinho melhor do que quer dizer o homem ser um ser social. Como assim? Ele não é um indivíduo? Não, ele é um ser social. Se ele pensar como indivíduo, ele vai angustiar-se, vai fazer coisas que ele não quereria fazer, vai criar situações das quais ele não queria criar. Ele vai enveredar por uma série de complicações e por isso nós observaremos que todos os pensadores da história propõem o altruísmo. Porque o homem é um ser social. Se eu viver diferente disso, eu posso ilusoriamente, de modo efêmero, criar uma suposta boa situação. Mas ela não se mantém. Ela não se mantém. Porque, como diz a questão 781 do Livro dos Espíritos, todos aqueles que tentarem atravancar o progresso, ou seja, querer viver diferente de sua própria natureza, será arrastado por um roldão, pela torrente, pela avalanche, vai ser esmagado. Não dá para ir contra o progresso. Não dá para ir contra a natureza. A questão 767 ainda pergunta: o isolamento absoluto é contrário à lei natural? Né? E Kardec estava falando naquela época lá das pessoas que eventualmente, os eremitas, iam viver em algum lugar. Né? O isolamento absoluto é contrário? Sim, né? Pois os homens buscam a sociedade por instinto e devem todos concorrer para o progresso, ajudando-se mutuamente. Se a gente pensasse, mas isso aí era lá no século XIX, hoje em dia o homem nem tem como se isolar de modo absoluto, né? Tem GPS rastreando. Acontece que ainda esta semana, se envolvendo numa atividade com uma família de 4 pessoas, nós estávamos no momento a definir alguns termos. E aí eu perguntei para um dos membros: o que você define como amor? E a pessoa, a matriarca da família, diz assim: como algo que inexiste, como algo que eu não vejo em lugar nenhum. Em casa eu fico no Smart, meu filho no Smart, meu outro filho no Smart, meu esposo no outro Smart. E ninguém se ama. Então, será possível nós, a poucos metros de nós, estarmos isolados? Esta é a nossa reflexão de lei de sociedade. Porque nós poderemos muitas vezes estar pertinhos uns dos outros, sem nos conhecermos, sem sabermos do potencial que temos para nos ajudarmos mutuamente. Por que você falou daquilo lá? Então, estou dizendo para vocês, eu quero ajudar mutuamente, estou aqui. Não é? Por isso que eu disse que é um convite a um seminário, para nós continuarmos estudando. Não é? Para a gente continuar se ajudando, que todos nós aqui temos necessidades. A resposta é muito interessante. Diz que nós devemos concorrer para o progresso. O dever é um termo que, em sua etimologia, vai trazer para nós a noção de nossa necessidade. Porque muitas vezes carregamos o estereótipo de que dever é nossa obrigação para com o outro. E aí, se a gente não está muito afim de fazer nada para o outro, a gente não cumpre com o nosso dever. Mas na etimologia do termo e na essência de sua definição, dever é nossa necessidade. Dever é aquilo que eu preciso fazer. É eu que preciso. É eu que devo.
Observe que quando nós começarmos a ampliar nossa noção do nosso dever, nós iremos concorrer com o progresso, porque se nós não concorrermos com o progresso, seremos devorados pelo progresso. E não conseguiremos nos ajudar mutuamente, porque somos todos interligados. Então eu sou devorado pelo progresso e dificulto para que o outro faça o progresso e também acabe sendo devorado pelo progresso. Numa definição ética, o dever tem uma conotação de obrigação moral. Olha, você precisa fazer isso, é regra, moral é regra. Uma definição bem simples e direta de moral é regra. Mas numa definição aética, numa definição que poderíamos dizer por excelência, dever é precisar, necessitar. Sou eu que preciso, sou eu que necessito. E nós vamos entender por que o amor é doação. Porque é o dever sendo compreendido em sua essência. Ajudar-se mutuamente é necessidade humana, e isso é bom para a humanidade. Humanidade tem alguma coisa a ver comigo? Eu sou humano. Allan Kardec anota em Obras Póstumas que todo o progresso do indivíduo é também o progresso do coletivo. E todo o progresso do coletivo é também o progresso do indivíduo. Obviamente, se o coletivo vai me ensejar um progresso, se eu estiver percebendo este progresso e agir em função deste progresso. Questão 768. O homem, ao buscar a sociedade, obedece apenas a um sentimento pessoal ou há também nesse sentimento uma finalidade providencial, de ordem geral? O homem deve progredir. Sozinho não pode, não tem jeito. A gente não consegue. O egoísmo não é ruim para o outro, é ruim para mim. Eu não progredirei. Né? Por quê? Porque eu não possuo todas as faculdades. Como é que eu iria adquirir experiências, conhecimento, para posteriormente se tornar saber, se eu não socializar com aqueles que sabem? Como é que eu faria isso? Como é que eu vou saber de algo que eu nunca ouvi falar? Algum de vocês que conhece o idioma Afolor? Conhece? Não. Não? Não ouvi falar. Nunca ouviu falar? Você inventou agora. Eu inventei agora. Então só se eu começar a explicar agora que vocês vão começar a saber. Né? O homem sozinho ele vai se enfraquecendo. Ele vai, por ele não buscar a vivência social, e não falo superficial, não falo de corpo presente, tanto que nós já percebemos que de corpo presente podemos estar com a família sem estar. Mas, em essência, né, se nós não buscarmos isso, nós vamos recrudescendo, nós vamos elevando o nosso egoísmo, vamos nos embrutecendo, estiolando, definhando. E por mais que inconscientemente nós não nos damos conta disso, nosso coração dá. E é por isso que a OMS vai perceber que a depressão vai crescer e nós não fazemos isso conscientemente. Mas nós fazemos, senão não ia crescer, senão a OMS não ia identificar agora. Senão não ia existir. Tá? Todo sofrimento do indivíduo consiste em sua busca à sociedade sem oferecer igualmente a esta sociedade. E obviamente isso vai muito além de aspectos exteriores. A lembrarmos do óvulo da viúva, do centavo da viúva, né? Ou seja, o que eu estou oferecendo a esta sociedade que tanto eu adquiro? Olha, eu tanto adquiro da sociedade. Bom, não vamos muito longe para os séculos atrás, não. Vamos contar só do último século para cá, né? Quem aqui cuidou da própria gestação? Quem aqui fez o próprio parto? Quem aqui deu os primeiros alimentos?
Quem aqui se instruiu sozinho? Nós estamos diante da infinita misericórdia sempre. Infinita misericórdia é algo fascinante quando eu paro para pensar. É uma espécie de banco de Deus. Eu vou lá e invisto R$1. Quando eu deposito, olho o saldo, já tem $1 bilhão. Nossa, mas que bom negócio é esse? Eu vou falar, vou sacar agora esses 500 bilhões. Quando eu saco, eu olho o saldo, tem 10 bilhões. Que negócio é esse? Infinita misericórdia é um negócio maravilhoso. Quando a gente começa a perceber, perceberemos o quanto infinitamente recebemos e jamais teremos condições de retribuir sozinho. Alguém aqui tomou café pela manhã? Tomou café preto, tomou leite? Sim. Bom, quem tomou café ou tomou um leite já estava sendo servido por milhares de pessoas. Milhares de pessoas. Pelo imperativo da lei de sociedade. Milhares de pessoas cultivaram, regaram, ordenharam, colheram, transportaram, amassaram, administradores contrataram funcionários, empresas, enfim, milhares e milhares de pessoas estavam diretamente ligadas ao meu café da manhã. E eu às vezes nem percebo. Eu às vezes não percebo que quando eu abro a torneira da minha casa, há centenas de pessoas cuidando da manutenção daquele recurso hídrico para que chegasse até a minha torneira, de tal modo que estivesse potável. Nós nos esquecemos disso. E às vezes nós supomos que fazemos muitas coisas, que temos muitos direitos, que temos muitas coisas a exigir. E a gente às vezes não se dá conta pela infinita misericórdia diante de todos nós. Por isso que nós perceberemos que nosso progresso será em conformidade com aquilo que nós estamos oferecendo. Porque infinita misericórdia é um negócio maravilhoso. Quando eu dou recebo $1 bilhão, eu não fico sem. Olha, mas e as coisas materiais? Quando você tem 2, entrega 1, aprendi lá no Fundamental 1, antigo primário, fica faltando? Não. Fica faltando aquilo ali na ciência básica, na ciência exata básica, na ciência mais bruta que o ser humano pode assimilar. Porque se ele ficou sem aquele outro que recebeu significava muito mais. Muito mais. E quando o ganho do outro que está no coletivo, eu também ganhei. Então aqui eu trouxe uma noção visual de conjunto, de lei de sociedade. Bom, a sociedade é um conjunto. Quando eu saio deste conjunto, me entendo como indivíduo, é quando eu que estava no conjunto, um valor aqui hipotético, num conjunto de força 10, saio do conjunto, esse conjunto fica com força 9, e eu fico com força 1. Observe que o conjunto fica um pouquinho mais fraco, mas continua 9 vezes mais forte, porque eu agora só sou 1. Não tem força nenhuma. E às vezes eu suponho que isso é um bom negócio para mim. Então a lei de sociedade estabelece que não dá para supormos que o indivíduo vai fazer um bom negócio, porque perderemos a força de conjunto. Aqui o exemplo do conjunto, porque às vezes nós poderíamos supor, mas aquela ideologia é bacana, é legal, e aquilo que é diferente de mim? E aquilo que é diferente de mim faz parte de um todo conjunto. Se eu achar que é diferente de mim, que eu tenho que destruir, estou destruindo a mim mesmo. E nós vamos então compreender porque temos
um quadro social de guerras por séculos e milênios. Porque muitas vezes não se apercebe que fazemos parte de um conjunto, que é impossível agredir o outro. Porque o outro sou eu estendido. Faz parte do meu conjunto. E a lei de sociedade que impera vai fazer com que repercuta em mim também minha ação. Bom, qual o papel do espírita e o principal objetivo do espiritismo em nossas vidas? Eu trouxe aqui o Dr. Cosme Massi, que o Dr. Cosme Massi tem um trabalho muito ativo na sociedade, inclusive pelas universidades brasileiras como consultor, ou seja, aquele que está trazendo reflexão pra caramba para toda a sociedade. Porque as universidades são as instituições em termos de conhecimento que estão na vanguarda da sociedade. É aquilo que não dá para discutir, né? É aquilo que, embora traga suas imperfeições, ainda é aquilo que tem trazido o progresso do mundo, né? E Cosme vai falar para nós, né? Cosme tem um trabalho na doutrina espírita de décadas, vai falar para nós sobre espiritismo em sociedade. O espírita, como qualquer outra pessoa na Terra, vive numa sociedade. Nunca podemos deixar de pensar que nós somos indivíduos, mas fazemos parte de uma sociedade. O espiritismo ensina o indivíduo como viver enquanto indivíduo, buscando o seu progresso interior, a conquista dos valores intelecto-morais. Mas como ele vive em sociedade, além de indivíduo, ele também é cidadão, que deve ter a sua participação social, que deve marcar a sua presença pelas suas escolhas, pela forma como vive, por aquilo que o Espiritismo lhe oferece de condições intelecto-morais para contribuir na transformação da vida social. Lembrando sempre que nossa ação na vida social deve refletir aquilo que verdadeiramente somos, a crença espírita que adotamos. Então devemos buscar no dia a dia, na nossa vida social, mostrar que o Espiritismo fez diferença em nossas vidas, nos deu orientações precisas de como sermos virtuosos, de como agirmos com justiça, de como construirmos uma sociedade verdadeiramente mais justa e mais feliz. Então o espírita tem um papel muito importante na vida social, mostrando como é viver como um cidadão que sabe respeitar o outro, que bota em prática o ensinamento moral que Jesus nos trouxe e que Kardec soube muito bem explicar em suas obras. Então o Espiritismo faz muito por cada um de nós, nos transformando numa pessoa melhor, um cidadão melhor. Esse é o principal objetivo do Espiritismo em nossas vidas, nos preparar como indivíduos para vivermos cada dia melhor na sociedade que nos acolhe. Por isso, Allan Kardec, na sua obra O Livro dos Espíritos, vai propor como lei moral, como lei divina, a lei de sociedade, em que as pessoas têm que aprender a viver na vida social, buscando colocar em prática aquilo que o Espiritismo lhe ofereceu na sua vida individual. Então, o conhecimento é uma conquista de cada um, mas a realização na vida social é um dever também de cada um de nós. Como vocês observaram, o conhecimento é uma conquista. Mas o conhecimento é nada. O que é algo é o saber. O conhecimento subsidia o saber. E o saber é a vivência, é a prática. Por isso que o conhecimento não importa. Se nós observarmos quando que eu consigo viver em perspectiva espírita, no cotidiano. Aqui eu talvez viva, mas aqui é o modo mais fácil, o modo mais simples, né? No cotidiano, diante das adversidades, dos desafios, embora das maravilhosas oportunidades em todo este contexto, é naquele momento que nós teremos a possibilidade de sermos espíritas, de vivermos amando o próximo como a nós mesmos. E observe que nós teremos das mais variadas situações em nosso cotidiano,
cada qual com seu labor, cada qual com as suas circunstâncias. Mas é neste momento que é possível, porque o único modo de viver em sociedade é praticando, né? Praticando no sentido de viver, né? De realização, de ser real, né? O ideal não nos é interessante, né? O que nos é interessante é o real, o quanto estamos realizando. A questão 769 diz para nós, né, traz a seguinte questão: concebe-se que, como princípio geral, a vida social esteja na natureza. Mas uma vez que também todos os gostos estão na natureza, por que será condenável o insulamento absoluto? Por que eu não posso viver meio isoladão, não considerar muito a sociedade, né? Já que isso causa satisfação. Os espíritos respondem: satisfação egoísta. Também há homens que experimentam satisfação na embriaguez. Nós vamos observar que no início do Evangelho segundo o Espiritismo, especificamente no resumo da doutrina socrática e platônica, Allan Kardec vai colocar Sócrates como aquele precursor do cristianismo, aquele que vem trazer as ideias germinais do que o cristianismo, o próprio Jesus, traria posteriormente. E Sócrates vai falar sobre o hedonismo, ou a busca pelo prazer. Todas as vezes que buscarmos pelo prazer, em termos de buscar exercer o prazer em sua intensidade, buscar essa satisfação individual, né, eu estarei enveredando por uma satisfação egoísta, né? E isso normalmente não é gerar um benefício para o outro, né? Eu vou na contramão. Então a satisfação egoísta, ela é aquilo que não vai fazer sentido em qualquer área, seja para qual motivo nós busquemos o isolamento. Ou seja, a vida social, ela é nossa necessidade, e se desatentarmos a isso, nós estaremos caminhando para algo que não era onde nós queríamos caminhar. O que se deve pensar dos que vivem em absoluta reclusão, fugindo ao pernicioso contato mundo? Porque às vezes a nossa fuga é porque a gente está entendendo o que vai ser o bom. Aliás, a gente só faz a fuga porque entende que é bom, né? Duplo egoísmo, né? Porque aqueles que fogem, né, eles estarão incorrendo, né, num duplo egoísmo, porque eles estarão não só se isolando, né, deixando de fazer o bem para o outro, como deixando de fazer o bem para si mesmo, né? E Allan Kardec ainda pergunta: mas se for por uma expiação, que ela espie lá servindo o outro, vai expiar fazendo para o outro, né? Vai lá submeter a alguma coisa, algum salário assim não muito interessante, não dá para comprar um montão de coisa, né? É aí que a gente vai conseguir expiar, né? Isolado eu vou incorrer, né, no duplo egoísmo. Fazer maior soma de bem do que de mal constitui a melhor expiação, evitando o mal aquele que por tal motivo se insula cai no outro. Então não adianta querer evitar um mal incorrendo em dois, né? É isso que a questão traz para nós, porque assim nós estaríamos esquecendo a lei de amor e caridade. O que pensar dos que fogem do mundo para se devotarem ao amparo dos infelizes? Eles se celebram rebaixados. Fugir do mundo para viver em função dos infelizes, né, tem um duplo mérito. E dos que buscam no retiro a tranquilidade que certos trabalhos reclamam. Então, fugir do mundo é diferente de buscar concentrar-se. É diferente. Eu estou buscando ali para poder me recompor, para estudar, para pesquisar, para entender melhor essa dinâmica, para depois entrar em cena, né? Aí não é um isolamento, é uma preparação, né? É o que a questão aqui nos traz. Porque no final das contas, mesmo lá isolado, lá ele está estudando, ele está trabalhando. Lembra que eu estou ligado com todos o tempo todo?
Se eu estiver lá na montanha trabalhando, eu estou trabalhando para o todo, se de fato for esta minha proposta. Que pensar do voto de silêncio prescrito por algumas seitas desde a mais remota antiguidade? É claro que Allan Kardec aqui acabou sendo específico para aquilo que era comum naquela época por alguns povos, né? Por algumas seitas. Mas como eu disse, isso às vezes vale, às vezes não. Nós estamos trazendo a reflexão para hoje. Às vezes nós entramos em voto de silêncio, não precisa ser em nome de seita nenhuma, não quero mais falar com o outro ali, acabou, morreu, nunca mais quero falar com ele, né? Nós já entramos em voto de silêncio, né? Ou com tal grupo, ou com tal comunidade, enfim, né? A questão que nós temos é para que serve a palavra? Para que serve o diálogo? Por qual intuito nós, criaturas humanas, temos por natureza essa faculdade, né? Por qual motivo Deus nos concedeu? Uma coisa interessante, Deus condena o abuso e não o uso das faculdades. Todas as faculdades que nós possuímos são para serem usadas, né? A questão que torna para nós problemática para nós é o abuso, né? E aqui tem um ponto muito interessante que acaba sendo também aquilo que nós queríamos colocar no nosso tempo, né? Porque as pessoas que acabam agindo de boa intenção, né? A pessoa que faz um voto de silêncio, não, mas eu quero fazer isso porque vai ser bom, porque ela entende que é bom, né? Então, o que os espíritos observam? Ela faz de boa intenção, mas aí vale aquele ditado, que de boa intenção com braços cachorro, né? Porque há um engano, há uma necessidade pela busca de uma compreensão suficiente. Observe bem uma busca, né, por uma compreensão. Implica que todos nós sabemos, mas não sabemos suficientemente. Precisamos buscar esta suficiência para que tenhamos condições de realizar aquilo que nós já sabemos que nós queremos realizar. Mas a necessidade por uma busca suficiente. Se eu for só até certo ponto, eu vou sentir-me angustiado, eu não vou conseguir continuar. Por quê? Porque eu não fui até um ponto suficiente. Eu preciso desenvolver a compreensão suficientemente das verdadeiras leis de Deus. Porque senão eu chamo de lei de Deus uma que eu inventei. E eu me convenço disso, convenço que é lei de Deus, faço por boa intenção, né? Mas por não ser de fato a verdadeira lei de Deus, ou seja, por eu não ter uma compreensão suficiente, eu começo a enveredar por caminhos que não eram o meu intento. Porque é que entre os animais os pais e os filhos deixam de reconhecer-se? Allan Kardec faz a seguinte pergunta: mas entre o animal não tem esse lance de família não. Cresceu, tchau pardal, né? Literalmente, tchau pardal, né? O pardal vai embora e deixa o pardalzinho ali. Os espíritos respondem a Kardec que os animais não são seres morais como é o ser humano. Então não dá para compararmos a natureza animal com a natureza hominal. São seres diferentes, propósitos diferentes, dimensões diferentes, né? E é isso que os espíritos nos apontam. O homem é um ser moral, é o ser autoconsciente de sua própria existência, é o ser que quer amar e ser amado, é o ser que quer viver em sociedade, mas com a consciência de estar cooperando com essa sociedade, porque os animais vivem em sociedade também. Um grande exemplo magnífico é o das formigas. A formiga é uma comunidade perfeita, maravilhosa, altamente cooperadoras, organizadas, conseguem trabalhar com bilhões e ninguém discute com ninguém. Ninguém nunca brigou com ninguém. Ninguém nunca foi embora e falou: eu não volto mais nesse formigueiro aqui. Vocês são muito chatos, mentido. Nenhuma formiga, né? Jamais foram embora. Mas o homem, ao ser moral, ele tem outro compromisso, né? Ele tem outra natureza. É isso que os espíritos observam, né? E tem uma coisa bem interessante nesse ponto, que o animal, embora dê tchau pardal, ele volta para a natureza dele e vai cuidar de novos. Não quer dizer que ele passou a ser indiferente. É que às vezes nós pegamos as nossas prerrogativas
e supomos que o animal tem as mesmas. E aí a gente cria alguns estereótipos e parece que o animal está abandonando. Não é que ele está abandonando, né? Ele tem uma noção mais objetiva de sua própria natureza. Então ele vai cumprir outros papéis. Por isso que nós vamos ver animais que, após terem suas crias, entram numa toca e se matam. E o corpo fica para os filhotes comerem e crescerem. Você fala, nossa, que amor é esse, né? Então, eles têm essa noção, né? Agora, é uma noção instintiva, né? Enfim, questão 774. Há pessoas que deduzem do abandono das crias pelos animais que os laços de família entre os homens não são mais que o resultado de costumes sociais. Vamos supor que alguém dissesse assim, olha, esse lance de família aí é porque conversa, porque no passado um grupo queria dominar e tal, esse negócio de família aí é conversa, né? Allan Kardec faz essa pergunta, o que devemos pensar disso? É conversa mesmo, né? Esse lance de família, né? O laço de família é uma necessidade do homem, é uma natureza, né? Bom, o homem tem a necessidade de progredir, é um ser moral, e ele só progride ajudando-se mutuamente. Em família é quando ele enseja melhormente o próprio progresso e por consequência enseja o melhor progresso para o outro, né? Os laços sociais são necessários ao progresso e os laços de família resumem os laços sociais. Aqui eu enfatizo laços sociais, laços de família, porque na obra de Allan Kardec, família e sociedade são sinônimos. É a mesma palavra, tá? Em termos de ideia, em termos da essência. Por isso que os laços constituem uma lei da natureza. Deus quis que o homem amasse, né? Aprendessem a amar como irmãos. E eu já comentei agora há pouco, a questão 775 diz, né? O relaxamento do laço de família é um elevar mais intenso do egoísmo. Esta obra que eu utilizei aqui, a obra traduzida por José Herculano, e às vezes a gente estuda a obra de Kardec e não nos atentamos muito que Kardec era francês, escreveu no idioma francês e as obras que nós lemos no Brasil são traduzidas por outras pessoas. Os principais deles são Guignon Ribeiro, Salvador Gentili e Herculano Pires. Na obra de Herculano Pires há uma nota dele próprio. E eu separei aqui que ela é muito interessante para nós, porque Herculano era um jornalista, filósofo, educador, escritor de dezenas de obras. Era alguém com uma vivência social muito ampla, alguém muito ativo, ligado com tudo, com toda a situação, né? Ele separou alguns pensamentos que deram embasamento para esta afirmativa dos Espíritos a Kardec. Então ele anota que Herbert Spencer, que é um filósofo, sociólogo, antropólogo, considerou a família entre as instituições que dão forma à vida social. O fato é que a sociedade é um retrato fidedigno da nossa família. Não pode ser isso. Em termos de consciência plena, sim. Ou seja, a gente pode ter uma família toda sentada na mesa, cada um com seu lugar. E um pouco mais passada na sociedade, né? A sociedade é o retrato fidedigno, né, da família. Marx, filósofo e sociólogo, junto com o coautor Engels, colocou a família como o primeiro grupo histórico, a primeira forma de interação humana. Auguste Comte, também considerado o pai da sociologia, diz que a família é a célula básica da sociedade, embrião e modelo desta, que eu acabei de dizer. A família é o embrião e o modelo da sociedade. A sociedade perfeita é a que vive como uma família. Olha que coisa interessante. Quando que eu vou ter uma sociedade perfeita? Quando eu perceber que não existe estranhos, que aquilo que eu chamo de estranho são meus familiares desconhecidos. E aí eu estarei construindo uma sociedade perfeita. John Dewey, filósofo pedagogista, diz que a importância do lar na preparação, diz sobre a importância do lar na preparação e organização social. Se nós queremos uma sociedade melhor, a família tem que ser melhor
né, mas melhor de verdade, para uma sociedade ser melhor de verdade. A sociologia da família, a psicologia social, a psicologia educacional e filosofia da educação reconhecem a importância básica da família. Hoje, família está sendo percebido que família é um tema cada vez mais necessário de ser tratado com seriedade. Tá? A psicologia social tem evoluído bastante porque tem se compreendido que a psicologia do indivíduo só vai conseguir trazer alguma coisa, trazer alguma solução quando ela parte de pressupostos da psicologia social. Isso quer dizer que a família é algo de suma importância. Algumas secretarias governamentais em nossos municípios do Brasil já criaram a Secretaria das Famílias. Família é assunto de Estado. Já estão percebendo que família não é aquele grupo pequeno, que se eu enxergar a sociedade como uma família, nós não vamos conseguir gerar o desenvolvimento social e o bem-estar. Né? Uma coisa muito interessante, eu estou fazendo este apontamento porque até os estudos materialistas, né, eles estão apontando, né, os laços de família como algo de suma importância, e são exatamente esses laços de família que definirão os laços sociais. Bom, a conclusão da nossa fala, então, de tudo isso que nós falamos, é que há necessidade de compreendermos suficientemente a lei de sociedade, porque a lei de sociedade é o caminho para a felicidade. A minha infelicidade é proporcional à insuficiência de minha compreensão da lei de sociedade. Amar a Deus é compreender suficientemente que família não é o meu grupo consanguíneo, e sim aqueles que coexistem na sociedade comigo, coexistindo múltiplas vezes ao longo de minhas reencarnações. Divaldo até conta numa das palestras dele, eu acho bastante engraçado, né? Certa vez chegou um garoto para ele, que ele sabia ser de uma outra encarnação. O garoto acabou herdando os bens do avô, né? E o avô tinha tomado os bens dele na encarnação dele anterior, né? Então, ou seja, as leis de sociedade não dá para serem dribladas, né? O sofrimento do indivíduo tem como causa legítima o sofrimento da sociedade. Observe bem. O sofrimento do indivíduo tem como causa legítima, a legítima causa é o sofrimento da sociedade. E por isso nenhuma ovelha poderá ser desgarrada, sob pena de todo o grupo permanecer em prejuízo. Não tem como fechar uma ovelha. Ninguém poderá ser feliz no planeta se uma só pessoa estiver em sofrimento. Assim determina a lei de sociedade. Só poderei ser feliz quanto menos eu amar o meu ego e mais a minha essência, e ao mesmo tempo compreender que minha essência consiste na humanidade, em todos os seres humanos, em toda a sociedade. Uma mensagem finalizando é que o indivíduo só poderá ser feliz se estiver em disposição de fazer a sociedade feliz. Muito obrigado pelo carinho de todos vocês, pela honra e oportunidade de estar aqui compartilhando comigo. Muito aprendi com o silêncio de vocês. Muito obrigado. Muita paz. Vai fazer o sorteio de 2 livros maravilhosos que nos auxiliarão em muito a deixar de lado esse egoísmo
para a gente conseguir conviver em família, em sociedade. Então vamos aos nomes. A gente vai sortear o céu e o inferno e a Gênese, nessa ordem, tá? Pode ser? Todo mundo concorda? Quantos, Alan? 41. 41? Lembrando que tem ali na entrada o link da página Espaço Espiritismo, onde estarão os outros vídeos do nosso seminário, inclusive este de hoje, ok? O linkzinho está ali em cima da mesa, quem quiser. Ó, chacoalhei bastante, hein? Vai. Sai 24. Aparecida Fátima Santos. assim. Eu bastante saúde e alegria. Obrigado. Vou tirar isso. Pode. Tudo bem. 41. Isso. 29. Lídia das Graças Santos de Souza. Uma salva de palmas. Levo bastante saúde e alegria. Parabéns, Lídia. Muito obrigado. Muito bom. Boa leitura. Tem mais um? Acabou? Bom, gente, não tem nem o que falar mais, né? Tão esmiuçado, mas em resumo, que a gente possa levar para casa o nosso aprendizado da noite de hoje. Essas palavras, esse seminário que faz com que a gente desperte, deixando de ser egoísta, que nós somos muito egoístas. Por isso, a grande dificuldade de conviver em sociedade. Na menor, que é a nossa família, a nossa primeira sociedade, e depois a abrangência, nossa cidade, né, ou nosso bairro, nossa cidade. Tudo certo? Era bola? Chorou, sinal que não foi grave. Você não ia com certeza. Nossa, não consigo. Quem dá notícia? Tá tudo bem? Tá tudo bem? Chorou. Ah, então tá. Se tivesse sido doido, pelo Mas grave, você, já ia voltar um tudo certo? Tudo certo. Ah. Escorregou. Escorregou? E ralou o joelho. natural. O joelho ainda está no lugar. Ah. Então tá bom. Mas quando a gente deixa de ser egoísta, a gente consegue conviver pacificamente com a nossa primeira sociedade, que é a família, depois se estende para o nosso bairro, a nossa comunidade, a nossa cidade, o nosso estado, o nosso país e o mundo. Porque, como vimos, nenhuma das ovelhas se perderão do aprisco. Então, gente, vamos fazer o máximo possível, concentrando os nossos esforços em convivermos em sociedade, amarmos uns aos outros, não fazer aos outros o que não gostaríamos que fizessem conosco, ou o que eu acho mais legal é fazer aos outros aquilo que gostaríamos que fizessem conosco.
Esse é o verdadeiro convívio. Não vamos nos isolar, vamos procurar conviver da melhor maneira. O Alan falou do celular, hoje até me estendeu um pouquinho. Tem gente que está numa mesa, 2, às vezes 3 pessoas, a pessoa pega o celular, perde essa oportunidade de convívio, depois vai lá sozinha, vê as mensagens, né? Numa outra ocasião, mas às vezes numa mesa de almoço, num lanche, é tão desagradável. Não vamos perder isso que a gente tem. É tão importante, os nossos momentos juntos, muitas vezes, são tão pequeninos que vale a pena a gente pensar nisso, tá bom? É uma reflexão maravilhosa que a gente tem para a noite de hoje. Sem perder o sono, tá bom? Mas agindo, tá? Efetivamente. Então vamos agradecer agora, imensamente, desde o início da preparação, a Marlene e o Beto, que brilhantemente nos trouxeram essas melodias com essas letras tão preciosas. Agradecer a espiritualidade amiga e benfazeja que preparou este ambiente através deles para nós. Agradecer ao proseador da noite, palestrante, seminarista, seja lá o que for, né? O empreendedor social, adorei isso. O empreendedor social que brilhantemente nos trouxe essa lição. E vamos agradecer a casa que nos recebe com muita alegria sempre. Agradecendo aos nossos anjos da guarda, agradecendo a nossa mãezinha maior, Maria Santíssima, a Teresinha de Jesus, a patrona dessa casinha, a espiritualidade amiga e benfazeja, ao nosso modelo e guia, Jesus, e a Deus, nossa fonte inesgotável de bênção, de amor, de justiça e de bondade. E agradecendo também antecipadamente as psicografias ou a psicografia que vier na noite de hoje. Pai nosso, Senhor nosso que estás no céu e também em toda parte, santificado seja sempre o vosso nome. Venha até nós o vosso reino, que é de amor e de bondade. Seja feita, Pai, a vossa vontade aqui na terra, e não a nossa, como sempre queremos, assim como ela é feita em todo o universo, em todas as vossas moradas. O pão nosso de cada dia, do corpo e do espírito, nos dá hoje e sempre, Pai. Mas dá também a toda a humanidade. Perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a todos aqueles que nos têm ofendido. Não nos deixeis cair, nem entregues as tentações, mas livra-nos e guarda-nos, Senhor, de todo mal, sendo o maior mal vivermos afastados de vós e dos vossos ensinamentos, porque vosso é o reino, o poder sobre todos nós e a glória para toda a eternidade. E que assim seja. Graças a Deus. Antes de pedir a nossa irmãzinha para a leitura, lembrando que sempre no último domingo de cada mês será realizada uma exposição nesta casa. No próximo mês de agosto, né? Eu não sei o dia, não sei precisar o dia, dia 26 de agosto, nós aguardamos vocês, tá bom? E a palestra vai ser para a nossa irmãzinha Maria Helena. E a palestra vai ser comigo, mas não posso falar o tema ainda, porque ele já veio, já voltou, já veio, já voltou de novo. É em construção. Nos leve sim. Nos carregue dentro da energia criada pelos seus pensamentos. Nos mantenha, por favor, nos mantenha sentindo tudo aquilo que também sentimos. Nos permita permanecer ao seu lado, observando a sua vida, sentindo os seus sentimentos, nos alimentando e nos fazendo sentir um pouco mais vivos. Nos deixe aí ao seu lado por muito tempo, mesmo que você não saiba, e muitas vezes, mesmo que não queiramos mais estar ao seu lado. Então nos obrigue
nos doando as tantas energias que sentimos falta. Nos permita ali ficar, porque assim ao menos aprendemos. Aprendemos com os seus erros, aprendemos com suas decisões erradas, aprendemos com o seu jeito de reverter tudo de bom que recebem em sentimento de ingratidão. Aprendemos vendo os tantos que lhes oferecem auxílio e você finge que não sente, fecha os olhos e ouvidos às mãos estendidas e aos conselhos do alto. Ficamos muitas vezes presos a vocês como escravos, desejando a abolição. E quantas vezes pedimos auxílio àqueles que lhes vigiam os caminhos? E quantas vezes tentamos nós mesmos reverter as suas forças a nosso favor? Normalmente em vão. Porque não estamos ao seu lado por escolha, mas simplesmente por fraqueza. É a hierarquia da vida. Se apenas você usasse a sua força mental, moral e energética, que é tão mais firme que a minha, na direção correta, e assim me libertaria das minhas fraquezas, ao invés de fazer-me apegar ainda mais a elas. No entanto, aprendemos que pouco a pouco, se quisermos, nos fortificamos. E às vezes, nossa força cresce no sentido da vingança, mas outras nós vos rendemos. É o ciclo da evolução criada por Deus em prática. Enfim, nos leve, nos carregue, nos prenda, mas quando finalmente conseguirmos ir, não se esqueça que outros estão por aí. Somos muitos. E o que se prende a você é responsabilidade única e exclusiva de vocês. Assinado um espírito obsediado. A vida te chama. A vida te chama o tempo inteiro para segui-la nos caminhos corretos. A vida te guia. Ela te guia pelos caminhos estreitos para que consiga alcançar as largas estradas do seu próprio progresso. A sua vida é o seu guia exclusivo de como vivê-la. Mas como assim? Eu explico. Se prestares atenção verdadeira a tudo o que te acontece, conseguirá enxergar os caminhos por onde deve e por onde pode passar. Tudo o que te acontece todos os dias é o que você mesmo está ditando. E junto com o seu subconsciente, que sabe muito mais do que o seu consciente, formam as páginas de teu livro. Quando em dúvida, basta voltar momentaneamente em sua mente as situações parecidas que você já tenha vivido, analisar os fatos passados, as consequências dessas suas antigas escolhas e assim usar esta análise na sua decisão atual. Assim pode fazê-lo a todo tempo. Em algumas situações, pode até usar o conhecimento alheio, sabendo separar que cada um de vós se encontra em um caminho. Parece confuso e óbvio ao mesmo tempo. E o é. Ao menos para aquele que ainda não toma como realidade o fato de que já estamos todos vivendo a vida eterna, a única vida que todos temos, e a dependência de nosso amanhã está 100% em nosso ontem. Façamos um exercício. Larguem-se do conceito de tempo. Esqueça a divisão de dias e anos. Agora, pense apenas em esta vida, as vidas anteriores e as próximas vidas. Pensaram? Conseguiram? Então, com esta divisão,
passou, a fim de usar nas dúvidas de hoje. Parece que assim ficou mais óbvio este uso, não é? Porque, afinal, essa é a real divisão de seu conhecimento. Ele está configurado de acordo com suas experiências encarnatórias. E o que fazes com este em seu retorno, e assim por diante, até o infinito. Sim, até o infinito. Este sistema não termina. Afinal, o fim deste conhecimento é Deus. E por enquanto, meus amigos, não prevejo, ainda aqui da minha humilde posição, que tenhamos mais de uma sabedoria suprema no momento. Mas é para isso que existimos, para irmos tentando. Esta, afinal, é a nossa grande missão. Enquanto tentamos e nos conscientizamos, então, desejo que Ele, o único, nos guie e proteja sempre. Boa noite. Gente, quero agradecer mais uma vez a atenção de cada um de vocês. Obrigado pela presença, que todos tenham um excelente término de domingo, uma excelente noite, um bom início de semana para todos, tá? E, mais uma vez, todos estão convidados. Próximo mês, dia 26 de agosto, a palestra vai ser com a nossa irmãzinha Maria Helena e no decorrer a gente vai divulgando depois do tempo, tá bom? Mais uma vez, muito obrigado a todos. Uma boa noite. Obrigado.